Graça e paz. Amém, igreja? Desculpa a minha voz, ela tá meio ruinzinha hoje. Mas o Senhor vai dar graça. Assim como a gente acabou de louvar, maravilhosa graça, seu amor não falha. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em Isaías 32. Apesar do frio, aqui em cima tá um pouco quente, sempre. Calor do Espírito aqui. Amém? Isaías 32, dos versículos 1 a 3. Esperar um pouquinho, tem gente ainda abrindo. E diz assim a palavra do Senhor: Eis que reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo. E será aquele homem como um esconderijo contra o vento, e um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Versículo 3. E os olhos dos que veem não olharão para trás, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. Amém? Permaneça assim, pé, irmão. Gostaria de... Essa passagem fala que os nossos olhos não olharão para trás, nem os ouvidos estarão... e os ouvidos estarão atentos. Queria iniciar esse culto, né, já iniciou, na verdade, mas a palavra, uma oração. E a gente vai orar. E depois da nossa oração, vamos manter os nossos ouvidos atentos. 30 segundos que seja. Só para ouvir o que Deus tem para falar. Amém? Deus querido Pai amado, aqui está o seu povo, Senhor. Aquele que se chama pelo seu nome, Senhor. Estamos aqui, Senhor Deus querido Pai amado, cumprindo, Senhor Deus, o seu chamado. Cumprindo, Deus querido Pai amado, aquilo que o Senhor diz na sua palavra. Entra, Deus querido Pai amado, agora com o seu Espírito, Senhor. Paira sobre cada um aqui, Deus querido Pai amado. Vai invadindo os corações, as mentes, Senhor Deus querido Pai amado. Vai movendo, Deus querido Pai amado, e remexendo segundo o seu querer, Senhor Deus. Porque não queremos mais o nosso querer, mas sim o seu, Senhor. Nos faça, Deus querido Pai amado, enxergar com os seus olhos, Senhor. Ver como o Senhor vê, Deus querido Pai amado, toda e qualquer situação das nossas vidas. E que a gente esteja atento, Senhor, para ouvir o que o Senhor tem para falar, para ver, Senhor Deus querido Pai amado, aquilo que o Senhor tem para mostrar, Senhor. Nos mostra essa noite, Deus querido Pai amado, está aqui um povo sedento, Senhor, da sua palavra, sedento de Ti, Senhor Deus, que deixou, Deus querido Pai amado, a sua casa numa véspera de feriado para vir aqui, ouvir a sua palavra e prestar culto a Ti, Senhor Deus querido Pai amado. Fala com o seu povo, Senhor Deus querido Pai amado. Não deixa, Deus querido Pai amado, o justo sem resposta e nos justifica nesse momento, perdoando os nossos pecados, Senhor, nos cobrindo com o sangue de Jesus, Senhor, e nos faça, Deus querido Pai amado, bons ouvintes diante de Ti, Senhor. Senhor, nesse momento, vamos tirar um momento para ouvir o Senhor falar, Deus querido. Fala conosco, Senhor. Fala com o seu povo, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Amém? Podem se assentar.
Meu desejo é que o Espírito do Senhor fale no seu coração. E que hoje, assim como o Senhor fala na palavra dele, que os ouvidos deles estão inclinados para ouvir o nosso clamor, que os nossos ouvidos estejam inclinados a Deus, para ouvir o que Deus tem para falar. Espero que esse momento seja um momento e que tenha ligado um alerta aí dentro de você. Ligado um alerta para as coisas do Senhor. E que esse alerta jamais seja desligado. Que não seja desligado mais em nenhum momento. E que em todo momento esteja lá o alerta do Espírito Santo na sua vida, no seu ser, no seu coração. E que não se aparte de você a presença do Senhor. Que não se afaste de você a presença que você sente do Senhor quando você vem aqui nessa casa, que é chamada casa de oração. Por isso que eu iniciei com uma oração também. E que a todo momento os teus ouvidos estejam ligados, os teus olhos estejam atentos para as coisas que vêm do Senhor. Porque aqui no versículo 3 fala assim: e os olhos dos que vêm. Não fala que é todo olho, mas são os olhos dos que vêm. Não olharão para trás. E os ouvidos dos que ouvem. Lá em Apocalipse diz muitas vezes: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aquele que tem ouvidos, ouça. Está falando que não vão olhar para trás? Os olhos dos que vêm o quê? Dos que vêm a Cristo. Os ouvidos dos que ouvem quem? Dos que ouvem o quê? Dos que ouvem a palavra. Dos que ouvem a Cristo. Mas a gente tem que ouvir e ver. De forma que seja realmente a Cristo. E que o nosso alerta esteja ligado sempre. Para que a gente entenda o que é de Cristo e o que não é de Cristo. Porque a gente é enredado a todo momento para as coisas que não são de Cristo. E o mundo tenta enredar todo momento. A todo momento. E vez ou outra, você está quase ali. Fala, opa, espera aí. O que eu estou fazendo aqui? Que esse alerta seja ligado com você na sua casa. Na sua família. No seu trabalho. Nas suas amizades. Não menos importante, quero dizer, na igreja. Quando você chegar aqui, chega com o alerta ligado, irmão. Observa. Ouve. Porque às vezes a gente chega disperso e distraído. Deus não quer um povo distraído. E olha que a minha condição para falar isso dói no meu coração. Porque mais distraído que eu. Mas a gente tem que vigiar. Tem um bordão, né, de crente que fala vigia, né? Qualquer coisa que sair de errado, vigia, crente. Vigia, irmão, né? Mas é porque a gente tem que vigiar. E tá com o alerta ligado, vigiando o tempo inteiro. Teve um domingo que a pessoa que foi abrir aqui ficou tocando o sino 1 minuto direto. E o pessoal estava lá na cantina, nem ligando. Alerta completamente desligado. Nós, do grupo do louvor, pessoal, grupo de intercessão, grupo de libertação, todo mundo que faz parte, não só os que fazem parte, até quem está sentado aí. O alerta é ligado o tempo inteiro. Presta atenção se alguma coisa não está dando certo, se está dando errado.
Observa. Esteja ligado em Deus. Lá na sua casa, no seu trabalho. Presta atenção. Esteja ali com Deus. Esteja com o alerta ligado. Deus quer que você esteja com o alerta ligado o tempo inteiro. 100% do tempo. Esse versículo começa bastante legal. Ele fala numa: eis que reinará um rei com justiça e dominarão os príncipes segundo o juízo. E será aquele homem, ó que maravilha, esconderijo contra o vento. Ó Jesus aí, ó, nos dando cobertura do frio. Será como ribeiros de água em lugares secos. Quando tiver seco, está lá Jesus. Quando tiver calor, está lá Ele como uma grande rocha fazendo sombra. Esse é o Deus maravilhoso que foi profetizado nesse mesmo livro. Lá no capítulo 9, versículo 6. Fala, um menino se nos deu, um filho nos nasceu, um menino se nos deu. E o governo estava sobre seu ombro, ou os principados, depende da tradução, sobre seu ombro. E seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele já havia profetizado que o Senhor ia nascer. E aqui, como que ele ia nos parecer? Como que ele faria para aliviar a nossa dor, a nossa sede, o nosso frio, o nosso calor? Mas o que me chamou a atenção nessa leitura, que a gente lê várias vezes, e às vezes chama atenção para outra coisa, foi o versículo 3. Os olhos dos que veem não olharão para trás. E os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. Seus ouvidos estão atentos? Seus ouvidos são aqueles dos que ouvem? Seus olhos estão sendo aqueles olhos dos que veem? Como têm sido seus olhos e seus ouvidos? Estão enxergando o que é para enxergar? Estão ouvindo o que é para ouvir? Como estão os meus? Isso é uma pergunta que a gente deve se fazer a todo momento. E a todo momento, a gente deve estar com essa chavinha ligada o tempo inteiro, para não ser enredado no inimigo. A Bíblia é repleta de instruções para a gente ficar sempre alerta. A principal, de Jesus, né, fala, fiquem ligados. Lá em Mateus, acho que é Mateus, não lembro agora, 25:14, não lembro agora. Não tenho certeza. Fala que pra vigiar, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora que virá o Filho do Homem. Nem o dia e nem a hora a gente sabe que virá o Filho do Homem. Em que momento? Versículo 13. Por que ele faz isso? Por que ele não diz o dia e a hora? É para você estar o tempo inteiro ligado. Ele fala que vai estar 2 no campo, vai um embora. 2 em casa, vai um embora. 2 trabalhando, vai um embora. E assim, eu quero ser aquele que naquele momento vai estar com a chavinha ligada. Do alerta ligado. Eu quero ser esse. Que eu vou estar lá, ligado, prestando atenção. Você quer ser esse? Eu vi esses dias um menino falando na internet. Ele falava, eu quero ser aquele que quando eu chegar lá no céu, Jesus vai falar assim, vem aqui, meu amigo. Vem ficar comigo. Você fez aquilo que eu pedi. Você estava ligado. Você estava ali fazendo a minha obra. E eu quero ser esse.
no Antigo Testamento, tem uma história bem legal. Fala de Gideão. Está lá em Juízes. E Gideão era um agricultor, mas que Deus chamou, né, para lutar contra os midianitas. E eu me vi bastante nele, porque ele pede 1000 confirmações para Deus, né? Ele fala, ó Deus, eu vou colocar a lã aqui, molha a lã e deixa o solo seco, molho... Ah, não, espera aí. Agora molha o solo e deixa a lã seca. Eu fico pensando se fosse eu ali, né? Eu falo assim, mas o que eu tinha pedido, Deus? Será que eu tinha pedido a lã ou tinha pedido... Não, acho que eu solto. Deixa eu lembrar, Deus, volta aqui. Imagina, vai, Deus tenha paciência também, que eu vou falar, tá bom, Gideão. Tá bom, vamos lá, vai. Você quer assim, então vamos lá. Já que você pediu. E ele foi com um exército de 32 homens para lutar contra os midianitas. E 22 já foram embora. 22.000. Então, eram 32.000. Estava lá. Fala, quem tiver medo pode ir embora. Então, se você tiver medo, você vai ser o primeiro a ir embora. Primeiro a ir embora quem estava com medo. Tchau. Vai embora. Não precisa. Eu não preciso de você. Diz Deus. Deus diz. Está com medo? Pode ir embora. Às vezes, não é nem por salvação. Porque esse povo que foi embora também foi liberto da opressão dos midianitas. Mas ele não estava no milagre. Não estava no milagre. Então, os primeiros. Está com medo? Vai embora. Depois, os que estavam desatentos. Fala para eles beberem água. Eu fico pensando, 10.000, sobraram 10.000. Se Deus fala para mim, ó, tem 10.000 pessoas ali, vê como que eles vão beber água. Eu falo, Deus, você está de brincadeira. Como que eu vou vigiar 10.000 aqui, vendo aqui? É muita gente, né? Não, você sim, você não. Até eu contar já acabou a guerra, já foi. Não tem mais midianita, já não tem mais nada. Acabou. Mas, tá bom, vai beber água. E dos 10.000, 300 não se ajoelharam para beber. Permaneceram ali. Estavam atentos. Pegaram água com a mão e beberam. E todo o resto que se ajoelhou, que não estava com a chavinha ligada, não estava atento. Que ali eles estavam indo para uma guerra. Deus falou, tchau, pode ir embora. Pode ir para sua casa. Ainda que seja salvo, você não vai fazer parte do milagre. E às vezes não é salvo mesmo, como Jesus disse. Tá 2, um vai, outro fica. Eu quero fazer parte do povo que vai ver o milagre. Eu quero fazer parte do povo que Deus vai fazer como ferramenta poderosa nas mãos dele. Se eu tô aqui, eu venho aqui. A gente vem, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. Se você não quiser fazer parte desse povo, que vai fazer parte do milagre, eu não sei o que você deve desejar. Deseja ardentemente fazer parte do milagre. Aqueles 300 estavam com a chavinha ligada. Eles fizeram parte do milagre. Eles puderam voltar, imagina, eles puderam voltar e falar, nós, 300, mandamos milhares. Vencemos uma guerra contra milhares. E ainda correram atrás deles ainda. A palavra fala que
Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Nesse caso eram 32.000, ficaram 300. Porque não estavam ligados. Eles não tinham os olhos dos que veem, nem os ouvidos dos que ouvem. Eu rogo a Deus todos os dias da minha vida que eu tenha os olhos dos que veem e os ouvidos dos que ouvem. Porque eu quero esse rei maravilhoso que descreve nesses versículos do capítulo 32, na minha vida, reinando sobre a minha vida, reinando sobre o meu ser. Eu não quero que os meus ouvidos e olhos estejam atentos apenas às coisas do mundo. Porque a gente deixa os nossos ouvidos e olhos atentos às coisas do mundo. Instagram, TikTok, YouTube, Facebook. E por aí tem mais um monte, o WhatsApp. Né? Os nossos olhos e ouvidos estão sendo emprestados às coisas terrenas. Assim como a parábola do jovem rico, que é descrita, se eu não me engano, nos 3 primeiros evangelhos, né? Mateus, Marcos e Lucas, que diz que um jovem chegou para Jesus e falou: Jesus, me fala como ser salvo. E Jesus fala para ele: você tem que fazer o bem, né? Faz o bem, né? Seja bom naquilo, em tudo que você faz, segundo as leis. Ah, mas isso eu já faço. Aí Jesus fala: tá bom, então agora só falta uma coisinha. Você já faz tudo? Só falta uma coisinha. Vende tudo, doe aos pobres e me siga. E faltou essa coisinha. Porque a chavinha dele estava ligado para a atenção das coisas que vinham do mundo. Estava ligado para a riqueza dele. Para o status dele. Estava ligado para o TikTok da época. E não estava ligado para as coisas do Espírito. E assim ele se inclinou para as coisas da carne. Em 1 Tessalonicenses, de 1 Tessalonicenses 5, de 16 a 24, diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Não extinguais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retém o que é bom. Abstende-vos de toda aparência do mal. Está vendo que quando Deus fala aqui, é de tudo. É sempre o máximo. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça. Não extinguais o Espírito, que a gente tem que estar com o Espírito ali o tempo inteiro. Não desprezeis as profecias, examinai tudo. Abstente-se de toda aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Em nenhum momento tem parte aí. Tem um pedacinho. Tem um 50%. É em tudo. É a todo momento. É sem cessar. É a vida em Cristo.
É a vida em Cristo. Não a vida em Cristo de quarta-feira. Não a vida em Cristo de domingo. É a vida em Cristo por completo. Porque eu quero estar com todos vocês lá naquele dia. Eu quero estar lá. Eu quero. Vocês estão ligados no que Deus está fazendo na vida de vocês? Seus olhos são dos que veem. Seus ouvidos são dos que ouvem. Conversei com a Mariana esses dias, com um amigo que é crente também, com a minha esposa. E a gente está num momento decisivo. Nós estamos num momento decisivo e definitivo. Eu estava orando e aquilo estava me dando uma angústia, eu estava falando o que está acontecendo, eu não sei o que está acontecendo. E Deus me revelou. Estamos no momento definitivo. Eu falei assim, é comigo, né? Eu achei que eu era o alecrim dourado. Eu falei, Deus está no momento decisivo comigo. Deus está no momento decisivo com a igreja. Deus está no momento decisivo com a cidade, com esse país. Deus está no momento decisivo com a igreja dele. Com os olhos daqueles que veem. Com os ouvidos daqueles que ouvem. É um momento decisivo, gente. Deus está fazendo algo maravilhoso. Deus está fazendo. Nós estamos no momento. Não é que vai chegar o momento. Entenda. Não vai chegar o momento. Nós estamos em um momento decisivo que ou você liga a chavinha e faz parte do milagre e da maravilha, como imagina se aquele homem rico aceitasse a Jesus e entregasse tudo, ele ia fazer parte do maior milagre que já ocorreu nessa terra, que foi o sacrifício de Jesus e a nossa salvação por esse sacrifício. Eu quero estar no centro do milagre. Eu quero ser aquele povo que marcha. Eu quero ser o povo que vai ver o milagre. Eu quero ser um dos 300. Eu quero voltar para casa e dizer, eu vi o milagre. Eu fiz parte dele, Deus pôde me usar. Porque naquele momento, o meu olho era dos que viam, o meu ouvido era dos que ouviam. Porque naquele momento, Deus falou comigo, porque eu estava com a chavinha ligada. Quantas vezes a gente para ouvir Deus falar como a gente... Muitas vezes. Já foi pregado sobre isso, né? Muitas vezes. Para um pouquinho para ouvir Deus falar. Veja se o Espírito de Deus não mostra alguma coisa para você. Porque eu tenho certeza que o Senhor está revelando para você onde a tua chavinha está desligada. Eu tenho certeza que Deus está revelando nesse momento para cada um aqui. Onde você precisa ligar o alerta. Onde é que está? Para que você não seja enganado. Para terminar, eu gostaria que os irmãos levantassem e a gente vai orar de novo a Deus. Essa casa será chamada casa de oração. Amém? A gente vai orar e dar o mesmo tempinho. Porque se Deus não revelou, Deus vai revelar. Eu creio. Amém? Deus querido Pai amado, entra agora com o seu poder e graça, Senhor. Que essa mensagem, Deus querido Pai amado, seja cravada nos nossos corações e nas nossas mentes. Que a gente saia daqui, Deus querido Pai amado, ligado, Deus. Falando de Ti, orando sem cessar, Senhor. Examinando tudo, Senhor. Tendo os olhos daqueles que veem,
e os ouvidos daqueles que escutam a sua palavra, Senhor. Que escutam atentamente, Deus querido. Entra agora, Senhor, e vai revelando, Senhor, em nome de Jesus, sobre cada um aqui, Senhor. Vai revelando, Deus querido Pai amado. Vai mudando, Senhor, o comportamento. Vai mudando a situação, Senhor. E vai dando, Deus querido Pai amado, discernimento para fazer essa mudança na vida, para fazer essa entrega, e a entrega total, não parcial, Senhor, mas que o Senhor dê condições e direção para que todos aqui se entreguem de forma íntegra ao Senhor, e que não sobre nada para o mundo, que não sobre nada para o inimigo, que não sobre nada para ninguém que não seja o Senhor, Deus. Entra com a sua maravilhosa graça, Senhor. Entra com o seu amor que não falha, assim como nós louvamos a Ti, Senhor. E que nós consigamos, Deus querido Pai amado, erguer a voz a Ti e louvar o Senhor como o Senhor merece, Senhor. Sabemos que não conseguimos, mas pelo Seu Espírito que vive em nós, Senhor, nos permita que a gente erga as mãos e que a gente louve a Ti, Senhor Deus querido Pai amado, engrandecendo o Seu nome, Senhor, colocando o Senhor acima de tudo, colocando o Senhor à frente de tudo, Senhor. Que o Senhor seja o nosso único objetivo, Deus querido Pai amado, e que a gente alcance esse objetivo através do Seu Espírito, da Sua vontade que habita em nós, Senhor. Vai derramando o Seu Espírito aqui agora, Senhor. Vai derramando o Seu Espírito, Senhor. Invada com o Seu Espírito, cada um aqui. Invada com o Seu Espírito, cada ser, cada pedacinho, Senhor. Que cada um agora sinta a presença do Senhor na sua vida. Sinta o Espírito Santo movendo, remoendo. Sinta o Espírito Santo mudando a chavinha lá no fundo. Para que agora ela não mais desligue, fique 100% ligada em Ti. Fique 100%, Senhor, entregue a Ti. Fala aos nossos ouvidos, Senhor. Vai falando, Senhor. Vai falando. Estamos ouvindo a Ti, Senhor. Fala aos nossos ouvidos, Senhor. Vai falando, vai revelando, Senhor. Vai movendo, vai remexendo, Senhor. Vai entregando a sua paz depois de tudo remexido. Porque pode vir angústia, Senhor. Mas o Senhor é aquele que entrega a paz que excede todo entendimento, Senhor. E que a paz que excede todo entendimento vai pairando agora e tomando conta de cada um aqui. Porque ouvimos a Tua palavra. E somos aqueles, Senhor, que Te ouvem. Somos aqueles que Te veem. Fala por mais um instantinho conosco, Senhor. Amém? Que o Senhor te leve nesse espírito. Que você não perca a presença do Senhor na sua vida. Em nenhum tempo. Em nenhum momento. E que essa mensagem fique no seu coração durante a semana, durante a vida, durante sempre. Amém? Que Deus abençoe a cada um. Glória a Deus.